Através deste vídeo, nós temos o objetivo de demonstrar o funcionamento da aplicação didática VisEduCG, que é uma aplicação desenvolvida para a disciplina de TCC2 da FUP e tem o objetivo de ensinar alguns conceitos básicos de computação gráfica. Aqui nós podemos visualizar o painel principal da aplicação, que é aberto quando a aplicação é inicializada. Ela é uma aplicação web desenvolvida em HTML5. A aplicação ela possui 5 painéis principais que são exibidos para o usuário. E o principal painel da aplicação é a fábrica de peças, que disponibiliza para o usuário o editor onde ele pode encaixar as peças disponíveis na fábrica, criar novas peças e assim criar um exercício utilizando os conceitos básicos de computação gráfica que podem ser visualizados na descrição de cada peça. Conforme o usuário vai montando o exercício, o resultado desse exercício pode ser visualizado nos demais painéis. A lista de peças, demonstrando o grafo de cena criado através do encaixe das peças. Os comandos em JOGL que demonstram os comandos para Java, utilizando a biblioteca JOGL, necessários para reproduzir o conceito representado por cada peça. O painel espaço gráfico, que gera um ambiente 3D resultante do encaixe das peças criadas no exercício. E o painel visão da câmera, que exibe a visão determinada pelas propriedades da peça câmera dentro desse espaço gráfico que é gerado com o resultado do exercício. Então, a gente pode aqui então visualizar que existe um jogo de encaixe de formas geométricas, onde cada peça possui um respectivo encaixe com desenho de uma forma geométrica, e esse encaixe ele induz ao usuário onde cada peça deve ser encaixada, fazendo com que o usuário monte o exercício de forma coerente, de acordo com a lógica de criação de um ambiente gráfico na computação gráfica. Então a gente pode inicializar o exercício colocando as peças básicas, que são trabalhadas pelo sistema, que seria a câmera, que é onde a gente pode visualizar aqui através de uma pirâmide o espaço que essa câmera consegue enxergar dentro do ambiente gráfico, e a gente percebe que as propriedades dessa câmera delimitam o campo de visão dela de forma que ela não consegue enxergar todo o cubo. Mas se nós viermos aqui e aumentar a amplitude de visão dessa câmera, a gente vai perceber que a câmera consegue enxergar o cubo por completo, e visualizar também que a amplitude de visão dela foi aumentada, através do espaço gráfico, Bem, o objeto gráfico ele representa um agrupamento de transformações, Então o objeto gráfico ele praticamente ele é representado no JGL pelo comando gl push matriz, e dentro disso é montado o código para criar um cubo dentro do JGL, utilizando o JGL. Aqui a gente pode visualizar então a sequência de peças que é criada através da lista de peças. Toda vez que uma peça é selecionada, o sistema automaticamente foca no painel propriedades da peça e exibe as propriedades respectivas para cada peça. Então na peça câmera nós podemos editar as propriedades da câmera, na peça objeto gráfico as propriedades do objeto gráfico, na peça cubo as propriedades do cubo, como a textura, por exemplo, ou determinar uma cor para esse cubo. Quanto às transformações geométricas, nós temos os 3 tipos de transformações geométricas existentes. Então o usuário, por exemplo, pode definir uma translação para esse objeto gráfico e alterar o valor dessa translação, no caso aqui, no eixo desejado. Então visualizar o movimento que é efetuado
no cubo dentro do espaço gráfico e consequentemente na visão da câmera, que é representada pela peça câmera, né? Bem, para a gente trabalhar melhor com o conceito de textura e com os comandos JL, eu vou carregar um exemplo pronto na aplicação através do painel arquivo, onde a gente tem as opções de exportar o exercício, né? A gente poderia estar exportando o exercício que a gente está trabalhando. Ele cria uma string no formato JSON que pode ser copiada e salva, né, com os dados do exercício e posteriormente ser aberta. E através da tela abrir, né? Aqui na tela abrir a gente pode colar o texto que foi salvo anteriormente ou selecionar um arquivo, né? Assim que a gente seleciona um arquivo, esse texto é carregado no painel texto. Eventualmente ele pode ser alterado, mas não é conveniente. E a gente pode estar abrindo esse exercício e trabalhando com o exercício novamente e salvando ele, alterando ele conforme desejado, né? Aqui a gente pode ver um exercício pronto. Eu carreguei esse exercício para demonstrar uma funcionalidade interessante do Visedo CG, que é os comandos em JGL, né? Para cada peça a gente pode ver que é gerado o comando, né, JGL desse conceito representado, no caso a translação, o código para fazer uma translação, o código para gerar um cubo, né, ou o código para definir as propriedades de uma câmera, né. Ao contrário das outras peças, a peça renderizador, que é a peça principal, ela cria toda uma classe em Java. Se a gente selecionar tudo, dá um Ctrl C e então numa aplicação Java, né? No meu caso aqui é o NetBeans, mas poderia ser no Eclipse. Se a gente vir e colar essa classe aqui, né? A gente deleta aqui e cola a classe que copiou de lá. Ele pegou todos os comandos necessários para reproduzir o resultado gráfico que é visível aqui no painel visão da câmera. A gente então, através desse código através do Java, consegue representar essa mesma visão, né? Então aqui no caso, como eu estou trabalhando com texturas, a única coisa que eu tenho que alterar nessa classe que foi gerada, nesse código, né, pronto para o Java, é o caminho das texturas, né? No caso, então a gente visualizou aqui que a primeira textura é uma caixa de metal, e a segunda textura é o logo do grupo de pesquisa de computação gráfica, né? Então a gente vem aqui no NetBeans ou no Eclipse, e aqui eu já tenho as texturas salvas no meu projeto. A gente pode visualizar aqui no arquivos, eu tenho a pasta texturas com as texturas salvas aqui. Então o usuário que estiver utilizando a aplicação tem que ter esse mesmo cuidado, né? Colocar as imagens numa pasta e informar o caminho delas aqui, né? Então aqui eu vou botar texturas / caixa metal.jpg e aqui texturas / logo gcg.jpg. Só conferir os nomes para evitar erro de compilação. A princípio estão corretos. Então a gente pode ver que quando a gente ajustou o caminho das texturas, não tem mais nenhum erro de compilação. Então a gente simplesmente pode vir aqui dar um play e deu pau. Eu provavelmente digitei o nome errado. Eu digitei o nome da primeira textura errado. Pronto. Aqui a gente pode visualizar que o mesmo cenário reproduzido com o resultado dos encaixes das peças na visão da câmera, para o painel visão da câmera, é exibido aqui então, reproduzido, né, pelo código que foi gerado então para ser executado no Java, né? Por exemplo, se a gente quiser
ajustar, né? Por exemplo, a gente pode vir aqui por exemplo, eliminar um objeto. E vir aqui na peça renderizador, copiar o código novamente, voltar no Eclipse, colar. Então a gente visualiza aqui que só possui uma textura aqui, que foi a textura do logo CGC, texturas // logo gcg.jpg. E a gente executar novamente. Esqueci de deletar o comentário que foi colocado aqui. Então, a gente pode visualizar que novamente foi gerado a mesma visão que é enxergada aqui no painel visão da câmera no Java, né? Então esse ferramenta é interessante, onde o usuário aqui pode estar trabalhando com texturas ou não, né? Conforme o usuário, se o usuário não trabalha com texturas, por exemplo, se a gente vir aqui e deletar o objeto que trabalha com texturas, deixar só objeto de cor, a gente pode ver que não é gerado mais o código para ter que informar a textura. O código fica mais simples, só o código necessário para exibir esse cubo, né? Azul no caso. Esse é o principal funcionamento da aplicação. Ela ainda possui um tutorial de ajuda que pode ser acessado com 2 cliques sobre o painel que desejado, ou através do painel ajuda, onde todas as opções podem ser acessadas aqui, ou pelo painel que é exibido no painel de ajuda, onde cada descrição de cada painel aqui tem uma descrição e uma ajuda de como funciona cada painel, com dicas de uso do sistema. Esse é o funcionamento básico então da aplicação VisiDo, e dúvidas podem ser consideradas no tutorial de ajuda ou na monografia. Obrigado.